Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, senhor professor Luiz Roberto Barroso, eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, pelo senhor. Já os seus escritos eu já os leio há mais de 20 anos, conheço o seu trabalho, mas eu tenho certeza que o senhor é um homem de bem. Se qualquer senador que aqui se encontra cometer um crime e Vossa Excelência chegar ao Supremo, Vossa Excelência vai aplicar a lei e vai condenar este senador. Então, eu me vejo no direito, que é um dever, de lhe fazer indagações, apesar do respeito que eu lhe tenho. A primeira indagação é a seguinte. Atualmente se discute muito o papel das sabatinas, que é muito importante no controle sobre o poder judiciário que é feito pelo Legislativo e Executivo. Muitas sabatinas não passam de piquenique, com vescote, laudatárias, elogios àquele que é sabatinado. A minha opinião não é essa, respeito as opiniões em contrário, mas eu entendo que uma sabatina tem que ser séria, como a CCJ tem buscado a fazer. Eu tenho esta certeza. Eu acompanhei uma sabatina do Senado americano para juiz da Suprema Corte e como o senhor sabe, nós copiamos dos americanos este sistema de sabatina. Eu apresentei um projeto de resolução 81 de 2012 e gostaria que o senhor fizesse um relato da experiência do indicado ao longo de todo o processo de escolha. O senhor conversou com quem para chegar a este momento? Quem lhe convidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso em homenagem até ao princípio da transparência, e não existe na Constituição, ao menos o meu juízo, e Vossa Excelência é bem mais aparelhado do que eu em se tratando de Constituição, nenhum dispositivo que vede que o senhor nos conte aqui quais foram as conversas que o senhor teve para chegar a este momento que aqui o senhor se encontra. Isso para se evitar posteriores entrevistas, como há uns 2 meses passados, em que indicados ao Supremo e ministros do Supremo revelam que foram perguntados sobre fatos concretos em entrevistas para chegar até este momento. Eu não sei exatamente como eu cheguei aqui, senador. Talvez eu verdadeiramente não tinha uma articulação política relevante. Eu fiquei muito honrado, muito feliz, muito surpreso. Mas, geralmente, quando o meu nome aparecia em alguma disputa, em alguma vaga para o Supremo, o sujeito que ia dizia que estava disputando comigo, porque eu era o que não tinha nenhuma chance. Eu verdadeiramente fui pego de surpresa, e vou dizer para o senhor com absoluta honestidade as pessoas que em algum momento conversaram comigo sobre este assunto. Um ex-parlamentar e meu amigo de nome Sigmaringa Seixas me disse, a primeira pessoa que me disse, o seu nome está um dos nomes que a presidenta está considerando. O ex-secretário-geral da Casa Civil, Dr. Beto Vasconcelos, foi uma pessoa que, em mais de uma ocasião, me disse: o seu é um nome que nós gostaríamos de ver no Supremo. Mais proximamente do desfecho, o ministro José Eduardo Cardoso conversou comigo, e depois a presidenta da República me convocou, e eu estive no Palácio do Planalto, levado pelo ministro da Justiça, e conversamos por aproximadamente 1 hora, e ela me fez uma sabatina inteiramente republicana, não me perguntou sobre nenhuma questão específica, questões sobre separação de poderes, questões sobre conflitos federativos, conversamos sobre royalties, ela me perguntou a posição que eu defendia para o Rio de Janeiro. Portanto, tivemos uma conversa republicana, eu fiquei muito... E depois dessa conversa, na semana seguinte, ela me chamou uma segunda vez, conversamos aí 15, 20 minutos sobre generalidades, e ela me fez o convite, e foram essas as pessoas que em algum momento falaram comigo, o ex-deputado Sigmaringa Seixas, o ex-secretário
Procurador-Geral da Casa Civil, Beto Vasconcelos, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Qual o papel da ideologia do intérprete na tomada de uma decisão judicial? Vossa Excelência tem um escrito a respeito de pré-compreensões sobre ideologia inconsciente. Qual é o limite de sua ideologia ao chegar ao Supremo Tribunal Federal? O senhor fez referência que decidirá com o coração em determinados momentos. O coração. Qual é a sua ideologia no sentido marxista do termo? A ideologia que tem um aspecto positivo as pessoas na vida devem saber os fins que elas pensam que a atividade pública deve produzir, os fins aos quais a atividade pública deve conduzir. Nós todos temos uma ideia do que seja o bem público, o interesse público, e é bom que tenhamos. Na vida há que ter ideal, a gente tem que ter o ideal por alguma coisa. De modo que todas as pessoas têm uma ideologia nesse sentido e não há nada de negativo em eleger qual é o bem que a gente quer produzir. Mas a ideologia tem, no sentido marxista que Vossa Excelência mencionou, uma conotação que pode ser negativa. As pessoas tendem a repetir nas suas decisões ou a tratar como senso comum as distribuições de riqueza e de poder que favorecem ao seu status social. E isto é verdade. E eu acho que um juiz deve ter autocrítica política para perceber que uma determinada solução pode ser a melhor para si enquanto classe, mas não ser a mais justa para a sociedade de uma maneira geral. Portanto, ser capaz de dissociar o que é o seu interesse do que seja, não o interesse pessoal, mas o interesse de classe, do que seja o interesse público, embora seja uma capacidade difícil, eu acho que é muito importante para um juiz. Eu acho, eu, por exemplo, filosoficamente, sou uma pessoa que acha que o Estado deve promover igualdade e deve ter solidariedade com os pobres, o que não significa ter raiva dos ricos. Mas eu acho que uma sociedade pobre, um país ainda pobre, qualquer pessoa que pense a vida tem que pensar esses critérios de distribuição de riqueza num país como o Brasil. Então, se Vossa Excelência me perguntar qual é a sua ideologia, a minha ideologia, eu acho que o papel do Estado e da sociedade é distribuir as riquezas da maneira mais justa possível. Acho, no entanto, já que estamos no capítulo ideológico, que na quadra atual do mundo, goste eu ou não, a iniciativa privada é melhor produtora de riquezas do que as economias planificadas. Não importa o que eu quisesse para o mundo, isso é o que é. Portanto, se eu tivesse que dizer em um parágrafo as duas ideias centrais da minha ideologia, seriam essas. A iniciativa privada na quadra histórica atual, uma melhor forma de geração de riquezas, e o papel do Estado e da sociedade é distribuir essas riquezas da forma mais justa e adequada possível, sobretudo para dar igualdade de oportunidades a quem não tem. Em questões constitucionais altamente controversas, o senhor fez referência à posição do Supremo. Eu não entendi direito. Essa posição deve ser ativista ou deferente? O que o senhor entende por deferente? Qual é o limite disso? Quando é que se deve ser ativista e quando é que se deve ser deferente? Eu acho que é o mesmo critério que impõe na vida que as pessoas às vezes sejam prudentes e às vezes sejam ousadas. A vida é feita de um ponto de equilíbrio e é feita de ousadias e de prudências. Eu acho que, em certos casos, o judiciário deve avançar um pouco mais, em outros casos ele deve ser deferente. O critério mais óbvio que eu procurei enfatizar aqui é onde há uma decisão política, respeita-se, onde não há uma decisão política é preciso resolver o problema, e mais do que isso, onde haja um direito fundamental de uma minoria, o judiciário precisa ser mais diligente e atento. E é por essa razão e por outras que eu, por exemplo, defendo a ideia de ações afirmativas em matéria racial, por exemplo, defendo a questão das uniões homoafetivas serem reconhecidas pelo Estado da maneira como o Supremo Tribunal o fez. Acho que foi uma decisão interessante, a decisão do Supremo, contrária a manifestações antissemitas que visavam o povo judeu. É uma decisão controvertida, o ministro Carlos Aires até
tem uma posição contrária nessa situação específica, de modo que não há uma regra abstrata, mas tanto quanto é possível criá-la, eu diria, onde haja uma decisão política legítima, o judiciário deve ser deferente. Onde não haja decisão política, ele pode avançar um pouco mais. Onde seja preciso proteger uma minoria que o processo político majoritário não conseguiu proteger, é o momento que o judiciário deve ser mais ousado. Qual é o status constitucional do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, na opinião do senhor? Se o regimento interno do Supremo pode contrariar a lei. E Vossa Excelência fez referência à vontade do cidadão que se encontra nesta casa. Se o regimento interno do Supremo não estabelece embargos infringentes, a Lei 8.038 não estabelece embargos infringentes, é possível o Supremo reconhecer a existência de embargos infringentes? E, mais uma vez, eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu não encontro, e gostaria que o indicado me fundamentasse, qual dispositivo constitucional e legal lhe desobriga de responder a um senador da República sobre determinados temas. Eu não vou adentrar a questão específica dos embargos infringentes, mas meu ponto de vista teórico é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi editado numa época anterior à Constituição de 1988, quando a atuação normativa do Supremo Tribunal Federal se equiparava à atuação legislativa do Congresso. Portanto, o regimento interno do Supremo tem status de lei na parte pretérita à Constituição de 1988. Posteriormente, a Constituição de 1988 vedou essa competência normativa, digamos assim, primária, e, portanto, passou a ser uma competência limitada. A pergunta que Vossa Excelência gostaria que eu respondesse é a de saber se o regimento interno do Supremo é ou não compatível com a lei que posteriormente regulou os processos em tribunais superiores, para saber se prevalecem os embargos infringentes que estão no regimento ou se prevalece a lei que não cuida de embargos infringentes. De todas as questões que nós falamos, essa eu tenho certeza absoluta que vou ter que votar se Vossas Excelências me aprovarem. De modo que a questão é esta, mas eu não gostaria de decidir antes da hora, não acho que seria próprio, respeitando o ponto de vista que Vossa Excelência manifestou e que eu prestei atenção. A respeito da realização da justiça num caso concreto, em que se afirma a importância de que o juiz aplique os princípios constitucionais relevantes para abrandar a rigidez das regras. O senhor escreveu isso junto com Ana Paula de Barcelos, no começo da história, a nova interpretação constitucional. Pergunto, caso o juiz considere que uma regra jurídica leve a um resultado injusto, deve ele simplesmente aplicar diretamente os princípios constitucionais envolvidos? Aqui ele não estaria sendo ativista? Eu acho isso mesmo. Acho que princípios constitucionais podem excepcionar a incidência de uma regra num determinado caso concreto. Vou dar um exemplo a Vossas Excelências e a Vossa Excelência particularmente. Quando da regulamentação da reforma da Previdência, ainda no governo Fernando Henrique, portanto, a emenda constitucional número 20, se eu não estou enganado, mas se estabeleceu que, no caso do salário maternidade da gestante que está lá em licença maternidade, haveria um teto, que, se eu não me engano, era representado por 10 salários mínimos, o que, se não me engano, na época era ou R$ 1.200 ou R$ 2.400. Então, o Congresso passou uma emenda que estabelecia um teto de remuneração para a gestante que estava em licença maternidade. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão que eu considero feliz, a emenda fez inúmeras modificações, mas o Supremo disse que esta regra não, na verdade, o Supremo estabeleceu, o Congresso estabeleceu um teto geral, e o Supremo disse, com acerto a meu ver, que aquele teto não se aplicava à gestante que estivesse em licença maternidade. Por quê? Se aplicasse o teto fixado pelo legislador, o empregador ia ter que complementar a remuneração da gestante. Vamos supor que ela ganhasse 5.000 e o teto passou a ser 2.400, o empregador ia ter que complementar a diferença.
E o Supremo entendeu que esta limitação tornaria a posição da mulher no mercado de trabalho inferiorizada, porque seria melhor para o empregador contratar um homem do que contratar uma mulher, porque a mulher, se engravidasse, ele teria que pagar a diferença. E como a Constituição fala em proteção à mulher no mercado de trabalho, aquela regra geral devia ser excepcionada num caso concreto, porque não produziria o resultado desejado pelo sistema constitucional. De modo que este é um exemplo que eu daria de como um princípio constitucional pode excepcionar, num caso concreto, a incidência de uma regra. Existem muitos outros exemplos. Tem uma decisão do Supremo, essa é curiosa, eu não queria alongar, mas foi um caso penal de um diretor teatral, Gerald Thomas, no Rio de Janeiro, que encenou uma peça Tristão e Isolda. Houve muitas vaias, ele subiu ao palco, exibiu as nádegas para o público, foi denunciado por ato obsceno, e a matéria chegou até o Supremo, e o Supremo entendeu, numa decisão interessante, que o fato era atípico, eu até acho bem atípico, mas atípico no sentido técnico, de que naquela hora da noite, para aquele público, aquele ato não devia ser tratado como um ato obsceno, mas como um exercício de liberdade de expressão. Então fez com que o direito fundamental à liberdade de expressão paralisasse a incidência da regra que criminaliza o ato obsceno naquele caso concreto. Essa não deve ser a regra, senador, mas por exceção eu acho que o judiciário pode fazer isso. Qual o papel do Pacto de São José da Costa Rica? Seria possível organismos internacionais infirmarem decisões do Supremo ou, ao reverso, decisões do Supremo serem desafiadas perante organismos internacionais? O senhor fez referência que não existe nenhum direito absoluto na nossa Constituição. Em homenagem até ao professor Carlos Aires Brito, eu gostaria de saber se o senhor se para o senhor o direito de não se autoincriminar, o direito de não ser torturado, o direito de não se associar, o direito de não ser extraditado natural, brasileiro nato, estes não seriam direitos absolutos na nossa Constituição? O estágio atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com alguns votos vencidos, é a de que os tratados internacionais, a jurisprudência tradicional é que tratado internacional tinha o mesmo status de lei ordinária. A novidade, numa decisão recente de talvez 2 anos, é a de que os tratados internacionais têm um nível supralegal. Elas estão acima da lei, porém abaixo da Constituição. De modo que este é o estado da arte vigente. Ainda prevalece a Constituição brasileira e não o tratado internacional em caso de conflito. Alguns ministros, me lembro bem que o ministro Celso de Mello, e penso que o ministro Carlos Aires também, mas a pior coisa de falar quando o juiz está presente é que ele pode fazer a interpretação autêntica e infirmar o que você está dizendo. Então, o ministro Celso de Mello, eu tenho certeza que... Não. Supralegal. Portanto, alguns ministros sustentam que teria status constitucional, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, e outros que teria um status apenas acima da lei, mas abaixo da Constituição. Os direitos fundamentais sociais, eu acho que muitos estão sujeitos, infelizmente, à reserva do possível, embora esse seja um debate muito complexo, mas não os direitos relacionados ao mínimo existencial, que é um tema de especial interesse do senador Eduardo Suplicy, e eventualmente ele vai levantar esta questão, que um dos direitos associados ao mínimo existencial é precisamente a renda mínima. Quer dizer, numa das formulações do que seja o mínimo existencial, inclui renda mínima, saúde básica, educação até o nível médio e acesso à justiça. Essa é uma formulação feita numa tese de doutorado da professora Ana Paula de Barcelos, que eu fui orientador e que eu, no geral, estou de acordo. Portanto, onde há mínimo existencial, eu acho que não há reserva do possível. É preciso tratar como uma regra, inclusive exigível perante o Poder Judiciário. Qual é o papel do Senado na sabatina de um indicado para o Supremo Tribunal Federal? O senhor, como professor, já escreveu, me parece, sobre isso. Qual o papel? O papel do Senado na sabatina do ministro do Supremo é esse mesmo ao que estou me submetendo com a aplicação e humildade. Eu
na vida procuro viver o que prego. E acho que este é um momento de exposição, de apresentação da pessoa que foi indicada pelo presidente da República. Eu estou sendo tão transparente quanto sou capaz de ser. Eu, parodiando o Manuel Bandeira, só não fui mais claro porque não soube. E agradecendo o elogio do senador Eduardo Braga, eu estou tentando ser tão claro e inteligível quanto possível. Assim, não estou me refugiando nas palavras, estou tentando fazer delas um instrumento adequado de comunicação. O limite pode ser um partido político, pode ser as Forças Armadas. Num Estado teocrata, o limite é Deus. Num Estado constitucional democrático como o nosso, o limite é a Constituição. Qual é a relação do Estado com a religião? Tendo em conta o artigo 19, inciso 1 da Constituição, combinado com o preâmbulo da Constituição e com o artigo 5º, inciso 6º da mesma lei fundamental. As relações do Estado com a religião, eu tenho posições também claras sobre isso. Eu sou filho, saberá Vossa Excelência, de mãe judia, de pai católico, meu pai está aqui. Vivi com uma família protestante quando fiz intercâmbios fora, há muitos anos atrás, uma família maravilhosa, somos amigos até hoje. Tive um vizinho de porta, quando estudava em Yale, que era da Arábia Saudita, meu amigo, me ajudava a montar essas coisas que a gente no Brasil cresce mal acostumado, tinha que montar móvel, consertar tomada, ele fazia tudo para mim. De modo que todos os meus sentimentos são plurais nessa matéria. Eu acho que, primeiro, eu acho que a religião é um espaço da vida privada, que merece todo o respeito, mas acho que é um espaço da vida privada. Eu não gostaria de fazer esse debate no espaço público. E acho que todas as religiões têm o direito de defender os seus dogmas e os seus pontos de vista, desde que o façam, evidentemente, de maneira pacífica. E o Estado secular ou o Estado laico, como eu acho que é o correto numa democracia e numa república, é um Estado que tolera com igualdade todas as religiões. Mais do que tolera, respeita todas as religiões, mas não promove nenhuma. De modo que esse é o meu sentimento em matéria de religião, o de respeito às diferentes manifestações, sem que o Estado escolha ou patrocine nenhuma. Um projeto de lei que chega ao Senado e é debatido em 2 horas, cumpre o devido processo legislativo constitucional? Qual é o entendimento do senhor a respeito do direito público subjetivo que um parlamentar tem para debater um projeto? Essa questão das 2 horas do debate parlamentar e a questão do processo legislativo, especificamente na questão dos novos partidos, do tempo de televisão, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo senador Hollenberg, essa matéria está no Supremo e, salvo engano meu, pautada para hoje. Perdão? O senhor está habilitado como amigo escuro. Mais uma razão para eu não meter a colher nessa sopa. Portanto, eu acho há uma questão, houve uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, suspendendo a tramitação do processo legislativo. Como disse em conversa pessoal com Vossas Excelências, não é típico do Supremo, não é a prática tradicional da jurisprudência do Supremo interferir no processo legislativo, são limitadas às exceções. Eu vi pela decisão do ministro Gilmar, que li na imprensa, que ele considerou que tinha sido atropelado o direito das minorias justamente pelo assodamento. Portanto, aí se coloca a questão de saber até que ponto o Supremo Tribunal Federal deve tutelar o processo legislativo. Como regra geral, eu diria, se estiver em jogo uma questão constitucional, do processo legislativo constitucional, eu acho que o alcance da atuação do Supremo deve ser maior do que se estiver em questão apenas uma questão regimental. Mas eu vejo com prudência esta ingerência do Supremo no processo legislativo, porque acho ruim para o país e para as instituições que o Supremo se transforme no terceiro tempo da disputa política do Congresso. E, portanto, eu acho que é preciso ter cautela, sem adiantar, evidentemente, a minha opinião sobre essa questão, porque se alguém pedir vista, pode ainda
chegar às minhas mãos e eu ter que decidir. Qual a opinião do senhor a respeito da internação compulsória? Aquele que usa substância entorpecente, ele, notadamente o crack, ele ainda possui autodeterminação ou ele está se reduzido a uma coisa, no sentido kantiano? Eu acho que a propósito da questão da internação compulsória, eu só conheço esse assunto pela imprensa, eu não sou um estudioso dessa questão, mas o meu sentimento é que o poder público e o Estado devem, evidentemente, respeitar direitos e, portanto, respeitar a autonomia das pessoas, mas o poder público também tem deveres de proteção, de modo que se uma pessoa, por alguma razão, se torna um risco efetivo ou potencial à incolumidade pública de outrem, se este for um fato real, eu acho que o poder público pode e deve interferir. E acho que a dignidade da pessoa humana envolve, com moderação, certas hipóteses em que o Estado pode proteger a pessoa contra ela mesma, que é o que o Estado faz em casos quando obriga ao uso de segurança, o uso de capacete em motocicleta e, possivelmente, sem querer avançar uma opinião sem ter estudado, a eventual internação compulsória de alguém que está se mutilando ou se autodegradando. E, por fim, eu acho que num país pobre, ainda como é o Brasil, ou o país não é pobre, mas boa parte da população é pobre, o direito penal deve ser um direito penal moderado, deve ser um direito penal pequeno para não se criminalizar a pobreza. Mas dito que deve ser um direito penal pequeno, deve ser um direito penal efetivo, eficiente. Nós, por termos vivido uma ditadura, desaprendemos que a repressão, inclusive a repressão penal, tem uma função social, inclusive de proteger direitos fundamentais. A repressão visa a um papel preventivo geral, quer dizer, o risco da punição que muitas vezes impedirá uma pessoa de delinquir. De modo que eu não tenho preconceito contra a exacerbação do direito penal, exacerbação de penas, acho que isso é negativo.